Bem-vindo ao canal Primícias dos Consagrados. Aqui você encontrará histórias inspiradoras dos santos católicos, orações, novenas e reflexões sobre a nossa fé diária. Hoje vamos apresentar a história de São Jorge, cuja devoção e coragem inspiram fiéis do mundo todo. Nosso propósito é fortalecer sua caminhada espiritual e oferecer um espaço de devoção e aprendizado. Sinta-se à vontade para compartilhar nossos conteúdos com amigos e familiares, ajudando a espalhar a mensagem de fé e esperança. Vamos lá! São Jorge é um dos santos mais venerados no cristianismo e uma figura reverenciada em diversas culturas ao redor do mundo. Sua imagem é amplamente reconhecida como a de um cavaleiro em armadura, montado em um cavalo branco, derrotando um dragão com sua lança. A história de São Jorge é um símbolo de coragem, fé e vitória sobre o mal, inspirando milhões de fiéis ao longo dos séculos. Embora muitos detalhes sobre sua vida estejam envolvidos em lendas, o que é inegável é o poderoso testemunho de fé e martírio que São Jorge deixou como herança para a Igreja. São Jorge nasceu por volta do ano 275 ou 280 d.C., na região da Capadócia, que hoje faz parte da Turquia. Ele nasceu em uma família cristã devota. Seu pai Gerôncio era um oficial militar do exército romano e um homem de grande prestígio. Sua mãe Policronia era uma mulher piedosa que dedicou sua vida à oração e à educação cristã de seu filho. Desde cedo, Jorge foi instruído nos ensinamentos da fé cristã. Sua mãe o ensinava sobre o amor a Deus, a importância da oração e o valor da justiça e da caridade. Ainda jovem, Jorge demonstrava um caráter forte e destemido. Ele era conhecido por sua bondade, generosidade e firmeza de princípios, mesmo vivendo em um período de grande perseguição aos cristãos. Quando Jorge tinha por volta de 10 anos, seu pai faleceu em batalha. Policronia, então viúva, decidiu voltar para sua terra natal na Palestina, onde criou Jorge com amor e disciplina, sempre incentivando-o a seguir o caminho da fé. Seguindo os passos do pai, Jorge decidiu ingressar no exército romano. Sua bravura e habilidade em combate fizeram com que ele se destacasse rapidamente entre os soldados. Jorge subiu de posição e foi nomeado tribuno militar pelo imperador Diocleciano. Na época, Diocleciano liderava o Império Romano com mão de ferro e era conhecido por perseguir duramente os cristãos. Mesmo ocupando uma posição de destaque no exército, Jorge nunca escondeu sua fé cristã. Ele acreditava que sua força e coragem vinham de Deus e que o serviço militar deveria ser exercido com justiça e dignidade. Jorge se recusava a se envolver em atos de injustiça ou de crueldade contra os mais fracos. No entanto, por volta do ano 303 d.C., Diocleciano decretou uma violenta perseguição contra os cristãos. Igrejas foram destruídas, sacerdotes foram mortos e os cristãos eram forçados a renunciar à fé ou enfrentar a tortura e a morte. Quando Diocleciano ordenou que todos os soldados romanos oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos como prova de lealdade ao império, Jorge se recusou veementemente. Diante de seus superiores, ele declarou publicamente sua fé em Jesus Cristo, afirmando que só servia ao verdadeiro Deus. Diocleciano, enfurecido com a atitude de Jorge, tentou convencê-lo a abandonar sua fé. Ofereceu-lhe riquezas, poder e até mesmo um alto cargo militar, mas Jorge permaneceu firme, declarando que nenhum tesouro terreno poderia substituir sua fé em Cristo. Diante da recusa de Jorge, Diocleciano ordenou que ele fosse torturado de maneira brutal para que negasse sua fé. Jorge foi preso, acorrentado e submetido a diversos tormentos. Foi amarrado a uma roda com lâminas cortantes. Seu corpo foi rasgado com ganchos de ferro. Foi mergulhado em cal viva. Foi açoitado até o sangue escorrer por seu corpo. Apesar do sofrimento, Jorge não renegou sua fé. Enquanto era torturado, ele orava, pedindo forças a Deus para suportar a dor e continuar testemunhando o nome de Cristo. Conta-se que em um dos momentos de tortura, Jorge foi jogado em uma cela escura e apareceu-lhe um anjo de Deus que o curou milagrosamente de suas feridas. Esse milagre deixou os soldados e o próprio imperador perplexos, mas Jorge continuou sendo pressionado a renunciar a Cristo. Diante da sua resistência, Diocleciano ordenou que Jorge fosse decapitado. No dia 23 de abril de 303 d.C., Jorge foi levado ao local da execução. Antes de morrer, ele fez uma última oração, pedindo a Deus que fortalecesse os cristãos perseguidos, e que o seu sacrifício fosse uma fonte de fé para os que viessem depois dele. Com coragem e serenidade, Jorge entregou sua vida a Deus, sendo decapitado diante de uma multidão. Após sua morte, seu corpo foi levado para Lida, na Palestina, onde foi sepultado.
O túmulo de São Jorge tornou-se rapidamente um local de peregrinação e muitos milagres começaram a ser atribuídos à sua intercessão. Uma das histórias mais famosas sobre São Jorge é a lenda do dragão. Embora não existam registros históricos que comprovem sua veracidade, a lenda simboliza a vitória da fé sobre o mal. Segundo a tradição, em uma cidade chamada Cilene, na Líbia, havia um dragão que aterrorizava a população. Para apaziguar a fera, os habitantes ofereciam-lhe ovelhas. Quando os animais começaram a escassear, passaram a oferecer sacrifícios humanos. Em um determinado momento, a filha do rei foi sorteada para ser sacrificada ao dragão. Desesperado, o rei implorou por ajuda. Nesse momento, São Jorge apareceu montado em seu cavalo branco. Ele fez o sinal da cruz, enfrentou o dragão com sua lança e o matou. A vitória de São Jorge simboliza o triunfo do bem sobre o mal e da fé sobre a tentação e o pecado. Após o milagre, o rei e os habitantes da cidade converteram-se ao cristianismo. A fama de São Jorge cresceu rapidamente após sua morte. Seu túmulo em Lida tornou-se um importante local de peregrinação, e os milagres atribuídos à sua intercessão se multiplicaram. No ano 494 d.C., o Papa Gelásio I reconheceu São Jorge como mártir e declarou que ele deveria ser venerado como santo. No entanto, sua canonização formal ocorreu apenas mais tarde, quando a Igreja passou a sistematizar o processo de canonização. São Jorge é padroeiro de diversos países, incluindo Inglaterra, Portugal, Geórgia e Catalunha. Ele é também o padroeiro dos soldados, cavaleiros e escoteiros. Sua festa litúrgica é celebrada em 23 de abril, dia de seu martírio. No Brasil, São Jorge é especialmente venerado na cidade do Rio de Janeiro, onde sua festa é comemorada com missas, procissões e celebrações populares. A imagem de São Jorge é frequentemente associada à força e à proteção contra o mal. São Jorge é um exemplo de coragem, fé e resistência. Sua vida nos ensina que o verdadeiro poder não está na força física ou nas riquezas materiais, mas na fidelidade a Deus e na disposição de testemunhar a fé, mesmo diante das mais terríveis provações. Seu testemunho de fé permanece vivo até hoje, inspirando cristãos de todas as gerações a enfrentarem as dificuldades com coragem e confiança em Deus. São Jorge nos lembra que, com a força da fé, é possível vencer qualquer dragão que surgir em nosso caminho. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. E aí, você gostou da história de São Jorge? Deixe nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Primícias dos Consagrados. Ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. Até o próximo vídeo.